Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia para todos nós, um bom início de sábado. Estamos aqui iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário. Encontro esse que nós temos aqui marcado todos os dias às 7:30 da manhã, para a gente reunir em nosso coração e o nosso pensamento, elevado a Deus nosso Pai, como um momento de partilha do pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo nosso eterno amor de Jesus. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão aqui conosco, presentes nesse momento, a todos os irmãos que partilham as suas palavras de tanto carinho para com a nossa casa espírita, nos comentários, nós acompanhamos todos e nos sentimos realmente como uma grande família. A gente sempre fala aqui que cada um de nós se encontra em uma cidade, em um estado do Brasil, estamos distantes fisicamente, em muitos casos, mas estamos muito próximos, na verdade, de coração. Podemos até estar distantes fisicamente, mas estamos unidos em coração. Então, cada um de nós, às vezes que está aqui, está em uma localidade diferente, distante uma da outra, mas o nosso coração, tenhamos certeza, está unido em Jesus. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. E é com muito carinho que a gente inicia o nosso encontro deste sábado, pedindo as bênçãos de Jesus. Que o Cristo possa envolver a cada um de nós em tuas pétalas de amor e que possamos sentir o aroma da paz, da fé e da esperança que vem do Cristo. Jesus disse para nós: eu venci o mundo. E ele diz para o nosso coração que nós também podemos vencer. Tenhamos fé e comecemos o nosso sábado com muita esperança. Hoje nós estamos na mensagem de número 33 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje a mensagem é de Emmanuel. Já tem uns dias aí que nós estamos com Emmanuel nesta obra. Hoje o benfeitor espiritual continua conosco numa mensagem belíssima que vem direto ao encontro do nosso coração. Emmanuel nos diz: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Essa mensagem de Emmanuel, ela é muito bonita para o nosso coração, porque nos diz que na estrada da vida, em meio às dificuldades, tenhamos a certeza que Deus está sempre movimentando tudo para nos ajudar. E quando, meus irmãos, eu estava me preparando para esse evangelho de hoje, eu me lembrei de uma história simples, mas uma história que é exemplo dessa mensagem de Emmanuel. E seguindo a terapêutica de Jesus, porque o Cristo, ele sempre contava parábolas, histórias, para levar o ensinamento, ensinando e marcando para nós que através das histórias a gente aprende muito, que vamos relacionando os fatos com a nossa vida.
Então, seguindo aí os passos de Jesus e lembrando quantas histórias nos ensinam, hoje eu queria trazer uma para a gente aqui. Essa história, talvez muitos de nós já a conheçam, porque ela é muito utilizada em livros bíblicos infantis, destinada a histórias para criança. Então, eu sei que ele é utilizado muitas vezes para essa finalidade. É muito comum nós vermos, mas para nós realmente servirá muito. Essa história, meus irmãos, é de um homem chamado Jonas. Um dia, Deus pediu a Jonas que ele cumprisse uma missão. Deus pediu para Jonas para ele cumprir um dever. Deus fez um pedido para ele. E esse pedido era que Jonas fosse até uma cidade e chamasse o povo daquela cidade para o arrependimento. Só que quando Jonas viu a cidade que Deus queria que ele fosse, ele não quis ir para lá. E aí o que Jonas fez? Ele embarcou num navio que ia para outra cidade e não para aquela que Deus tinha pedido. Jonas estava em alto mar, embarcando no caminho contrário daquele que Deus tinha pedido. E em um momento da viagem, começou uma grande tempestade. E os marinheiros ficaram com muito medo de que o navio afundasse. Quando Jonas olha para essa situação, ele sabia que Deus tinha enviado aquela tempestade, porque ele tinha fugido do compromisso com Deus. Que aquela tempestade chegou como uma grande dificuldade, porque ele tinha fugido do que Deus tinha pedido para ele. Então Jonas pede para os marinheiros que joguem ele em alto mar, porque se jogasse ele em alto mar, ele sabia que a tempestade iria parar. Jonas é jogado bem no meio do mar. E Deus, observando toda essa situação, enviou uma baleia para salvar Jonas. E o que essa baleia fez? Ela engoliu Jonas e ele ficou por 3 dias na barriga dela. Só que Jonas não sabia que isso era uma forma de Deus salvar ele. Pensa o desespero, porque ele foi engolido por uma baleia, os problemas só estavam aumentando, aí ele olha aquela situação, e agora? O que vai acontecer? Porque normalmente, quando a gente passa por um problema, a gente pensa que Deus vai nos ajudar nesse problema, é só enviando calmaria para a situação e não enviando outro problema. Só que Jonas, para ser resolvida a situação dele, foi outro problema para a vida dele. Ele foi engolido por uma baleia. E 3 dias ali dentro dela, ele começa a fazer orações profundas, pedindo a Deus a salvação. Pedindo a Deus que ajudasse ele. Jonas não sabia, mas Deus estava movimentando aquela baleia para perto da areia. E quando ela chega ali perto da encosta, ela vai abrir a boca e Jonas será colocado para fora em terra firme. E ele percebe que
Mesmo na dificuldade, Deus estava movimentando tudo em volta dele para solucionar as coisas. Ele saiu vivo e depois disso ele vai cumprir o pedido que Deus fez para ele. Meus irmãos, novamente eu contei essa história aqui com as minhas palavras, mas que traz um grande ensinamento para todos nós, por mais que a gente tenha esse lado aí de ser uma história, mas tem muito ensinamento para a gente nessas palavras. Porque eu achei incrível como que Deus movimentou tudo para que Jonas chegasse à solução do problema. E ele teve que ter paciência de 3 dias ali dentro daquela baleia para poder esperar a ajuda chegar. E o mais incrível, Jonas não sabia o que estava acontecendo. Ele não via toda essa movimentação da baleia lá para a encosta da terra. Mas ele estava com fé de que Deus estava sim movimentando para resgatá-lo. Isso vem para a nossa vida também. Às vezes a gente passa um problema na vida, a gente passa por algo que na verdade é até a solução para o nosso espírito. É difícil pensarmos isso. Mas a gente passa, assim, por certos problemas que, meus irmãos, para ser bem sincera, passar por esses problemas está nos livrando de problemas ainda maiores, talvez. É difícil pensarmos isso? Sim. Mas Deus está sempre movimentando tudo ao nosso redor para a gente conseguir vencer esses problemas. Por mais que a gente não saiba, não enxerguemos, por mais que não estejamos sabendo o que está acontecendo ou quando virá, Deus está movimentando tudo para a gente solucionar as questões na nossa vida. Tenhamos fé, tenhamos confiança. Confiemos em Deus que é perfeito e cuida de todos nós. Que essa história de Jonas e a baleia nos inspire a um olhar diferente para as coisas que nos acontecem. E sabe, meus irmãos, quando eu digo aqui que às vezes a gente passa por um problema e às vezes é até melhor passar por esse problema porque provavelmente aconteceria algo maior, um problema maior à frente. Eu vou até trazer um exemplo do dia a dia aqui para nós, só para pensarmos. Às vezes, a gente está saindo de carro para pegar uma viagem. E na hora que a gente chega no início da estrada, o carro para, estraga. E aí a gente liga correndo pro mecânico para tentar uma solução, o mecânico vai lá, diz pra gente assim: esse carro tem que ir pro conserto. Não tem como. E a gente já fica desesperado pensando, nossa, perdi a viagem, vou ter um gasto para arrumar esse carro, inesperado, mas é tanto problema que foi surgir, era só uma viagem. Só que aí, meus irmãos, às vezes era preferível esse problema com o carro, porque, quem sabe, nessa viagem, às vezes poderia acontecer algo pior. Não é verdade? Então, olha como que Deus movimenta tudo, para cuidar da gente. Tenhamos um olhar diferente das coisas que nos acontecem, com fé e confiança. Hoje, eu encerro aqui o nosso encontro, convidando a todos para a gente não se esquecer da história de Jonas e a baleia, que tem muito para nos ensinar.
Lembremos que esta é uma história. Lembremos, desculpe, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus em nosso coração e até amanhã para mais um Evangelho Diário.